Fala galera, o gordinho da química voltou para hidrocarbonetos 2. Vamos lá, ó. Dando prosseguimento, nós vimos o seguinte, ó, que quando você tem um hidrocarboneto, certo, de cadeia aberta e insaturada, e há a possibilidade de você mudar a posição da insaturação, você tem que numerar. Tranquilo? A gente viu lá o but1eno e o but2eno. Tranquilo. Vamos lá. Vou agora para outro tipo de hidrocarboneto, que são os hidrocarbonetos alicíclicos. Galera, hidrocarbonetos alicíclicos são hidrocarbonetos de cadeia fechada não aromática. Então, toda vez que você vê o nome hidrocarboneto alicíclico, a sua cadeia é fechada não aromática. Pode ser saturada ou insaturada sem problemas, ok? Então, vamos lá, ó. Percebam que nós temos aqui, ó, esse hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. A cadeia é fechada, massa, e é saturada, então é alicíclico, porque não tem anel benzênico. Se tivesse núcleo benzênico, era fechada aromática. Como é que eu vou dar o nome de um composto de cadeia fechada, galera? É fácil. Você começa com o nome ciclo. Então eu começo com o nome ciclo. Aí o resto é igual. Prefixo que indica a quantidade de átomos de carbono. 3 carbonos, tá ali, ó, prop, para você não esquecer, ó. Então, cicloprop, tá vendo? De 3 carbonos. Só ligação simples entre carbonos, an. Então, cicloprop de 3 carbonos, o ciclo, a cadeia fechada, e an de ligações simples. E a terminação de hidrocarboneto, Manuel? Ó, você tá cansado de saber. Todo hidrocarboneto, a terminação, o sufixo é pela letrinha O, beleza? Então temos o ciclopropano. Eu tenho aqui outro hidrocarboneto alicíclico de cadeia fechada, ok? Não aromática, só que agora ele é insaturado. Ele tem uma dupla ligação. De novo, você vai fazer a palavrinha, vai colocar a palavrinha ciclo, 4 carbonos but, uma ligação dupla entre carbonos, o infixo é em e a terminação O. Então, ciclobuteno tá aí pra gente, ó, tá vendo? Ciclo fechada, but 4 carbonos, em é o infixo de dupla entre carbonos e a terminação O de hidrocarboneto, ok? Se eu tivesse aí, por exemplo, ó, esse hidrocarboneto, galera, quando você vê um hidrocarboneto na forma de traço, cada vérticezinho desse é um carbono. Não esqueça disso, ó. Cada vérticezinho desse é um carbono. Manuel, o carbono não faz 4 ligações, que nós vimos lá nas primeiras aulas de química orgânica, perfeito. Só que quando ele coloca na fórmula de traço, o que é que ele faz? Ele omite as ligações com hidrogênio. Então, me acompanha aqui, ó, preste atenção. Esse vérticezinho aqui é um carbono. E desse vértice partem 2 ligações, ó. 1, 2. Ele tem 2 ligações. Estão faltando quantos hidrogênios? 2. Aí, se você quiser, você bota 2 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Só para você lembrar mais uma vez, ó. Na fórmula de traço, cada vérticezinho desse é um átomo de carbono. E o que é que você vai fazer? Você marca o carbono, ó, e vê quantas ligações estão partindo do carbono, ó. 1, 2. Estão partindo 2 ligações do carbono. Se estão partindo 2 ligações do carbono, estão faltando para 4 2 ligações. Você completa com hidrogênio. É sempre assim quando ele dá a fórmula de traço. E o nome é fácil, ó. Ciclo, cadeia fechada, 6 carbonos X, só ligação simples an e a terminação O, ok? Se você fundir aqui o nome, tirar o hífen, aí o H desaparece, tranquilo? Então vamos lá, ó. Galera, os hidrocarbonetos aromáticos, eu disse a vocês que eles não seguem essa regra que a gente vê de nomenclatura, não é isso? Eu vi com vocês, ele não segue essa regra. Você tem que saber aqueles 4 hidrocarbonetos aromáticos que eu dei para você, que a gente já falou lá, ó. Você já sabe, ó, benzeno, naftaleno, o que mais? Antraceno e fenantreno. Nós vimos isso aí. Você não pode ir para uma prova que cai química para você sem saber o nome desses 4 hidrocarbonetos aromáticos. Já vou dar outra dica para você, bem importante, ó. Se ele pedisse a fórmula molecular do benzeno, a fórmula molecular ela representa exatamente a quantidade de átomos que eu tenho por molécula.
Eu tenho 6 carbonos. Eu disse que cada vérticezinho desse aqui é um carbono. Então, C6. Agora, hidrogênios. Lembrem-se que essa bolinha no meio significa 3 ligações duplas conjugadas que estão em movimento. Esse movimento, você não pode dizer com precisão aonde se localizam essas ligações duplas. Essa deslocalização desses elétrons π da dupla, ela é chamada de ressonância. Se você pegar o benzeno no estado sólido e aplicar uma DDP, uma diferença de potencial, ele vai conduzir a corrente elétrica, porque esses elétrons π vão ter um movimento ordenado. E movimento ordenado de elétrons caracteriza a condução da corrente elétrica. Cada vérticezinho desse aqui está faltando um hidrogênio, ó. Então seria C6H6. Manuel, e aqui também, ó. 1 hidrogênio, 2, 3, 4. Na interseção de 2 núcleos não falta hidrogênio, está completo. Então não vá pensar que aqui tem hidrogênio. Agora aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4. Pula, ó, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter, ó, 10 carbono, C10H8. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 6, 7, 8. O que, ó? Com 6 eu tenho quantos? 14, beleza? C14, ó. 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C14H10. A interseção de 2 núcleos benzênicos não tem hidrogênio. Esses carbonos da interseção não tem hidrogênio porque eles já possuem 4 ligações, ok? E aqui eu tenho o fenantreno. Vamos lá. Galera, quando você tem uma cadeia normal, é fácil, porque ela é normal, você conta a quantidade de carbonos, vê o tipo de ligação e coloca o sufixo. Agora, quando a tua cadeia é ramificada, você vai ter que escolher a cadeia principal. Cadeia ramificada, ela tem 3 ou mais extremidades de carbono, extremidades livres de carbono. Então, quando eu escolho a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos possível, com o maior número de insaturações possível, já que eu estou falando de hidrocarboneto, o que fica fora dessa cadeia principal é chamado radical. Então vamos estudar aí esses substituintes. Atualmente é comum estar na moda chamada de substituinte, mas pode ser radical ou ramificação. Substituinte, radical ou ramificação. É a parte que fica fora da cadeia principal. Então vamos ver os principais e aprender a dar o nome desses substituintes, ok? Vê só, vamos lá. Quando você vai dar o nome do substituinte, você começa com o prefixo, que diz quantos carbonos tem, e você vai dizer aí a terminação il ou ila. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um radical, um substituinte, porque está faltando uma ligação, certo? Isso é um radical monovalente, tem uma valência livre só. Se tivesse 2 valências livres, era bivalente, e assim sucessivamente. Radicais livres, você vê muito falar, combate aos radicais livres, né, no nosso organismo. Por quê? Os radicais livres, eles são espécies químicas muito reativas, que faltam elétrons. Então, rapidamente ele ataca uma célula, outra molécula, outra estrutura, o DNA, por exemplo, para poder ele adquirir estabilidade novamente. Então, ele é responsável por processos infecciosos, beleza, inflamatórios, pode até, em alguns casos, causar aí o câncer, por exemplo. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Quando eu vou dar o nome desse radical, está faltando uma ligação, eu vou falar o prefixo de um carbono é met. Mas a terminação de radical monovalente, il ou ila, eu vou chamar de metil ou metila. Metil ou metila. Tá aí pra gente, tranquilo? Pode ser metil ou metila. Nesse outro caso, ó, eu tenho 2 carbonos, está faltando uma ligação, é um radical livre, ó. Ok? 2 carbonos, Manuel, et. Terminação de radical monovalente do tipo alquila, que é derivado de alcano, porque é hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada, dando origem a radicais. 2 carbonos et, terminação il ou ila, etil ou etila. Tranquilo? Vamos lá para alguns, ó. Eu tenho esse hidrocarboneto, tá vendo? Um alcano, ó, é o propano, tá vendo? Só que se eu tirar, por exemplo, esse hidrogênio, ó, vai surgir aí pra gente esse radical, tá vendo? Ó? Tá faltando uma ligação. Eu tenho aqui 3 carbonos prop, terminação il, propil ou propila. Agora, se eu tirar um hidrogênio da extremidade, eu dou origem a outro radical, tá vendo? Derivado de um alcano, ó. Propil ou propila. Peraí, e é o mesmo? É igual esses dois? São iguais? São iguais? Não. O que é que muda desse propil para esse? A localização de onde está faltando a ligação da valência livre, ó.
Aqui é no carbono do meio, que divide a molécula em duas partes iguais. Aqui é um carbono de extremidade, tá vendo? Ó? Então aqui esse carbono é secundário, eu posso chamar de sec-propil ou isopropil, que é mais conhecido. Ó. Sec-propil, isopropil ou S-propil. Por quê? Carbono secundário. E aonde está faltando a ligação é no carbono secundário. Mas é mais conhecido como iso porque divide em duas partes iguais. O que eu tenho na direita, eu tenho na esquerda. Por isso que iso. E antigamente esse aqui era chamado de N-propil. Antigamente era N-propil. Para dizer que a cadeia era normal, N de normal, e a valência livre estaria na extremidade. Só que você tem que observar uma coisa aí, ó. Atualmente, a IUPAC não recomenda que não use mais esse N. Então, se eu falo só propil, eu estou me referindo a esse aqui, ó, geralmente. E se eu falo isopropil, sec-propil, S-propil, eu me refiro a esse com a valência livre, certo? No meio da cadeia. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho agora uma cadeia com 4 carbonos, cadeia normal. Se nós fôssemos dar o nome dessa cadeia, desse hidrocarboneto pertencente à subfunção, subclassificação dos alcanos, seria 4 carbonos buti, só ligações simples AN e a terminação de hidrocarboneto O. Tá aí, ó, o butano. Mas vê só o que é que pode acontecer. Tirei um hidrogênio, formei esse aqui, ó. Tirei, butil, todo mundo já sabe, ó, 4 carbonos buti, terminação I ou ila. Mas se eu tirar outro hidrogênio, ó, também vai ser o butil, também, ó, butil. Agora vê só, se eu fizer isso aqui, eu tenho aí, ó, esse composto, ó, se eu tirar daqui, eu formo esse, que seria o butil, com 4 carbonos. Mas se eu tirar do meio, aqui desse aqui, ó, desse carbono terciário, eu tenho o butil. Mas é o mesmo? Se eu falar butil, eu estou me referindo a esse, a esse, a esse ou a esse? Tem uma diferença. Qual é a diferença, Manuel? Aonde está localizada a valência livre. Aonde se localiza a valência livre? Que nesse caso está localizada aqui numa cadeia ramificada, porque tem 3 extremidades de carbono. Nesse aqui está localizado aqui, nesse carbono secundário de uma cadeia normal, porque só tem 2 extremidades de carbono. Aqui está na extremidade de uma cadeia normal, porque só tem 2 extremidades de carbono. E aqui está nesse carbono terciário de uma cadeia ramificada, porque tem 1, 2, 3 extremidades livres de carbono. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dar o nome. Ó. Aqui eu vou chamar de sec-butil, porque o carbono é secundário. O que é um carbono secundário mesmo? É aquele carbono que está ligado a 2 carbonos. O que é um carbono primário? Que se liga no máximo 1. O que é um carbono terciário? Que está ligado a 3 carbonos. Ó. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3. Ele vai ser T-butil. Aqui, ó, T de terciário, tércio, térquio. E esse aqui, isobutil. E esse N-butil, que atualmente a gente chama só de butil, segundo a IUPAC, que é quem determina essas regras. Então tá aí, ó, isobutil, e aqui eu tenho terquebutil, tércio-butil ou T-butil. É importante a gente aprender a identificar, beleza, esses radicais aí, ó, tá certo? Outros radicais importantes que a gente vai ter que saber aí é dos aromáticos, que a gente sabe que os aromáticos, eles não seguem a regra de nomenclatura. Cada um tem seu nome. Está faltando uma ligação, fenil. Tem um carbono e a valência livre está nesse carbono. A valência livre é onde está faltando a ligação, é o benzil. O pessoal confunde fenil com benzil. Cuidado, ó. Fenil, a valência livre está no carbono do núcleo benzênico. E eu não tenho carbono ligado a ele. Aqui não, eu tenho um carbono ligado e onde está faltando a ligação está presa a ele. Tranquilo? No outro, ó, eu tenho um carbono, só que a valência livre não está nele. Se tivesse nele, era o benzil. A valência livre está no carbono do anel aromático, do núcleo benzênico. Só que essa posição é a posição 1,2. Posição 1,2 é chamada de posição orto. Benzeno dissubstituído, ó, 1,2, posição orto. Beleza? 1, 2, 3, posição meta. Ok? 1, 2, 3, 4, posição para. Então eu tenho o ortotoluil, o metatoluil e o paratoluil. Qual é a diferença? Que o orto é a posição 1, 2, o meta, posição 1, 2, 3, 1, 3 e o para, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Nesse caso aqui, nós temos o naftil. Qualquer posição superior ou inferior, posição superior ou inferior, denominação alfa. Posição lateral esquerda ou direita, posição beta.
Então nós temos aí, certo, o alfa-naftil e o beta-naftil. Vamos fazer aqui algumas questões, algumas aplicações para poder a gente gravar direitinho aí, certo? Você só vai conseguir aprender isso aí fazendo bastante exercícios e você vai comparando, olhando mesmo quem é o fenil, quem é o benzil. Você vai fazer tantas questões que você vai acabar guardando aí no seu HD. Por exemplo, ó, quais são os nomes desses radicais orgânicos? Ó, um carbono met, terminação de radical monovalente, e o oíla, metil. Qual vai ser o nome desse outro aqui? Ó? Se fosse esse, ó, 3 carbonos, né, prop, mais ioíla, propil ou propila, só que está no carbono do meio, isopropil. Só que esse isopropil ele pode ser chamado também de sec-propil ou S-propil, porque é um carbono secundário. Esse outro é terciário, ó, porque está ligado ó, a um carbono, 2, 3. Então é o terc-butil, ou T-butil, ou tércio-butil. Beleza? Esse aqui nós já vimos, que é o isopropil, ou sec-propil, S-propil. E esse é o fenil. Então a nossa resposta seria letra C, de cuscuz com charque. Beleza? Vamos embora. Ó. Segunda questão. Unindo-se os radicais metil e etil, obtém-se que hidrocarboneto? Ó. Eu tenho metil, tá aqui, ó, um carbono, valência livre. Etil, 2 carbonos, valência livre. Eu vou ligar, galera, eu vou juntar, ó, eu vou juntar os dois. Vai deixar de ser radical e vai deixar de ser radical. Vou estabilizar esses radicais, fazendo a união aí desses radicais. Ó. Quando eu faço a união, você vai observar que eu tenho uma ligação simples. Aqui não ficou legal não, mas isso é uma ligação simples, viu? Para não pensar que vai ser uma dupla, tranquilo? Isso é só uma simples. É porque ficou com um desnível aí, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Ó? 3 carbonos, o prefixo é prop. Só ligação simples entre carbonos, o infixo é an. E a terminação de hidrocarboneto O. Então nós temos o propano. Tá aqui letra A. Propano e butano são os principais componentes de quê? Muito bem, do GLP, gás liquefeito do petróleo. E em maior quantidade tem o butano. E lembrando que no GLP nós acrescentamos aí compostos sulfurados para detectar vazamentos aí, tá certo? Já que propano e butano não tem cheiro. Vê só, galera, presta atenção. Ó. Com relação ao composto a seguir, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário, eita, quando ele pede isso aí, ele quer o nome dos radicais que está preso ao carbono terciário. Então, só pode ter um carbono terciário, porque se tiver 2, vão ser radicais diferentes, possivelmente. Ó. Esse carbono aqui, ele é o quê? Primário, porque só se ligar no máximo 1. Ó. 1. Esse secundário está ligado a 2. Esse secundário está ligado a 2. Esse carbono aqui, primário, está ligado a 1. Esse aqui, secundário, porque se liga a 2. Esse primário, porque só se liga a 1. Esse primário, porque só se liga a 1. Esse primário, porque só se liga a 1. E esse é quaternário, porque está ligado a 4. E cadê o terciário? Está aqui, ó. O terciário está ligado a 1 carbono, 2, 3. Eu quero saber qual é o nome desse radical, qual é o nome desse radical e qual é o nome desse radical. Então eu vou isolar esses radicais que estão presos ao carbono terciário. Tá vendo? Destaquei o carbono terciário, ó. Aí eu vou isolar esses radicais, ó. Vou separar agora, ó. Tá vendo? Vou voltar para você ver, ó. Tá vendo? Foi que nós fizemos, ó. Destacamos o carbono terciário. Isolamos os radicais, ó. Tá vendo? Vou dar o nome, ó. Qual é o nome desse radical? 3 carbonos prop, terminação il ou ila. Então aqui vai ser o propil ou propila. Beleza? Nome desse radical, ó, 2 carbonos et, terminação de radical monovalente ioíla, etil, etila. Nome desse outro aqui, ó, carbono terciário, eu tenho terc-butil, beleza? Eu tenho terc-butil, tranquilo? Então tá aí pra gente, ó, etil, propil, antigamente era N-propil, agora eu só chamo de propil. E agora eu tenho terc-butil, ok? Tá aí pra gente, resposta letra A. Massa? Vamos lá, ó. Galera, quando nós possuímos um hidrocarboneto de cadeia ramificada, é necessário que nós escolhemos a cadeia principal. Temos que escolher a cadeia principal. Por exemplo, ó, eu tenho esse hidrocarboneto aqui. A cadeia desse hidrocarboneto ela é ramificada, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 extremidades livres de carbono. Quando eu tenho 3 ou mais extremidades livres de carbono, a cadeia é ramificada.
Como é que eu escolho a cadeia principal? Aí tem algumas regrinhas. Vamos lá aprender. Ó. Primeira regrinha, cadeia principal, ela deve conter a maior sequência de átomos de carbonos possível, com o maior número de insaturações possível e com o maior número de ramificações possível. Vê, se eu pegasse essa cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos a cadeia principal, ficaríamos com 1, 2, 3 radicais. Se eu pegar a do meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cadeia principal aí seria a do meio. Por quê? Maior sequência de átomos de carbono possível. Quando eu escolho a cadeia principal, quando nós escolhemos a cadeia principal, o que fica fora da cadeia principal são os nossos substituintes, os nossos radicais, as nossas ramificações. Ok? Então tá aí, ó. Que radical seria esse? Metil, esse. Metil, que é um carbono, e esse etil. Tranquilo? Vou escolher a cadeia principal, ó. Maior sequência de átomos de carbonos possível, com o maior número de insaturações possível, que é dupla e tripla, e com o maior número de radicais possível. Quem seria a nossa cadeia principal? Vê, cuidado aqui, ó. Se eu pegasse essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu não posso pegar essa, mesmo sendo a maior, porque eu deixei a dupla de fora. E tem que ser maior sequência de átomos de carbono possível, com o maior número de insaturações possível, galera. Tranquilo? Então a cadeia principal teria que ser essa aqui, ó, que vem com a insaturação. É uma sequência só. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Do jeito que eu fui, eu vim. Mas eu não posso fazer isso aqui e depois voltar para cá. Tem que ser uma sequência só de carbonos, tá aí, ó. Ficamos com o radical, o que fica fora da cadeia principal são radicais, ó. Etil, metil e metil. Tá aí pra gente. Tranquilo, ó? Temos 8 átomos de carbono nessa cadeia principal. Massa? Vamos lá, ó. E essa cadeia principal, maior sequência de carbonos. Ó, se eu pegasse essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficaria com um radical. Se eu pegar essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a nossa cadeia principal é essa, ó. Tem 7 átomos de carbono. O que fica fora é radical. Temos um radical metil e um radical etil. Tá aí pra gente, cadeia principal com 7 átomos de carbonos, ok? Então vamos lá, ó. Quando você escolhe a cadeia principal, feito aquele exemplo que nós já vimos, o que fica fora são os nossos substituintes. Você tem esse substituinte que recebe o nome de etil, tem esse substituinte que recebe o nome de metil e tem esse substituinte que recebe o nome de metil, ok? Então tá aí pra gente, tá certo? Na hora que você vai numerar a cadeia, vê só, eu tenho a cadeia, né? Nós vimos que o que fica fora da cadeia principal são os nossos radicais, são os nossos substituintes, ok? Eu vou ter que numerar essa cadeia para poder dar o nome dessa cadeia e dizer aonde se encontra localizado esse radical, esse e a dupla. E eu começo a numerar de onde? Da extremidade mais próxima do radical ou da insaturação? A insaturação ganha, olha a ordem aqui destacada, ó. Insaturação tem preferência sobre radical. Então, se você tiver na cadeia principal insaturação e radicais, você começa a numerar da extremidade mais próxima da insaturação, que nesse caso a insaturação é uma dupla. Então, eu vou começar daqui a numerar, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá aí, ó. Aí agora, primeiro, eu não dou o nome da nossa cadeia principal. Primeiro eu vou dar o nome dos radicais. E esses radicais devem estar obrigatoriamente precedidos do número que indica sua posição na cadeia principal. Por exemplo, ó, esse radical etil está no carbono 2. Então, quando eu for colocar o nome do etil, eu vou fazer 2-etil. Só que no carbono 3 eu tenho um metil e no carbono 5 eu tenho outro metil. Então, para eu não colocar 3-metil, 5-metil, eu faço 3,5 dimetil. 3,5 dimetil, eu tenho di2-metil. Tenho 2 radicais de metil. Um no carbono 3 e outro no 5. E eu devo obedecer à ordem alfabética. Entre etil e metil, quem vem primeiro é o etil, por causa da ordem alfabética. Tranquilo? Então, ficaria o nome desse composto, se eu fosse colocar, ó. Você vai anotar aí, ó. 2-etil, 3,5 dimetil, 8 carbonos oct, é o prefixo.
A dupla está entre o carbono 1 e 2, eu considero o menor número, então oct, né? Oct, 1, para dizer que a dupla está no carbono 1 e a terminação O. Tranquilo? Vamos ver se todo mundo entendeu realmente. Ó. Quantos átomos de carbono possui a cadeia principal da molécula representada abaixo? Ó? Quem é a cadeia principal? Maior sequência de átomos de carbonos possível com o maior número de insaturações possível. Então tá aí a nossa cadeia principal. Quantos carbonos nós temos na nossa cadeia principal? Nós temos aí exatamente 7 átomos de carbonos, ok? Se você fosse dar o nome, ó, eu tenho metil, metil, metil e metil. Eu tenho 4 radicais de metil, ficaria tetrametil. Ficaria 2,2, porque no carbono 2 eu tenho 2 metil, então eu repito 2 duas vezes, ó. Ficaria 2,2 de metil, não é? Mas aí eu vou fazer 2,2,3,4,5 pentametil, porque são 5 radicais de metil, ok? Ó? 2,2,3,4,5 penta de 5 metil. Cadeia principal com 7 carbonos hept, só ligações simples an, terminação O. Nesse outro aqui, ó, dada a cadeia carbônica, verifica-se que a soma das posições dos radicais é igual a... Primeiro, cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono. Ó. Quem fica fora são radicais. Ó. Eu tenho radicais, 2 radicais metil no carbono 2 e um radical metil no carbono 4. Tranquilo? Como é que eu vou fazer aí, galera, agora? Ó? Eu quero somar essas posições. Ó. Como eu tenho 2 radicais no carbono 2, eu tenho que repetir esse 2 duas vezes. Mais 4. Então a resposta seria 8, ok? Se você tiver 2 radicais no mesmo carbono, eu tenho que repetir esse número 2 vezes. Massa? Se eu fosse dar o nome, seria, ó, 2,2,4 trimetil, tá vendo? Trimetil. Pente, 5 carbonos, a cadeia principal, an de ligação simples e O de hidrocarboneto. Tranquilo? Galera, espero que vocês tenham entendido. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula com a aula de petróleo, beleza?